Uma neblina espessa encobre as ruas, tornando a cidade sombria. A fraca luz dos lampiões não é suficiente para trazer segurança a ninguém. O lixo se acumula pelas sarjetas, espalhando um cheiro desagradável. No meio da noite silenciosa, um grito feminino ecoa. Mais uma vítima. Outro corpo brutalmente mutilado. Jack, o estripador, atacou novamente em Londres. Essa cena aterrorizante assombra a imaginação das pessoas há mais de um século. E com ela surge uma dúvida persistente. Quem foi Jack, o estripador? Essa pergunta permaneceu sem resposta por muito tempo. Mas agora, um pesquisador afirma ter encontrado a prova definitiva. Prepare-se para descobrir a verdadeira identidade de um dos assassinos em série mais enigmáticos da história. O terror dos assassinos em série continua a assombrar a sociedade. O motivo para seus crimes é um mistério. Não há lógica, não há um objetivo claro. E o pior de tudo, não há um fim garantido para seus atos. Essas pessoas só são detidas quando são capturadas ou quando a morte os alcança primeiro. O que os torna ainda mais assustadores é que, muitas vezes, são indivíduos acima de qualquer suspeita. Jack, o estripador, certamente não foi o primeiro serial killer da história, tampouco o mais letal. No entanto, ele foi o primeiro a se tornar uma verdadeira lenda. Sua história ultrapassou os limites do tempo e se transformou em um mito. Desde 1888, Jack vive no imaginário popular, inspirando filmes, livros, quadrinhos e jogos. Um espectro que nunca desapareceu, sua identidade permaneceu oculta e seus crimes nunca foram punidos. Mas agora, finalmente sabemos a verdade. Já é tarde para fazer justiça, mas ainda é tempo de encerrar esse mistério. Quem foi ele? Um médico insano? Um nobre britânico? Ou um simples homem das ruas? A resposta está neste vídeo. A trajetória sangrenta de Jack, o estripador, foi relativamente breve, principalmente se comparada à de assassinos em série modernos. Oficialmente, ele fez 5 vítimas entre agosto e novembro de 1888. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. 5 mulheres que tiveram o infortúnio de estar no local errado, na hora errada. É algo trágico. Mas quando observamos outros casos, esse número parece pequeno. O maníaco do parque, um dos assassinos em série mais conhecidos do Brasil, confessou ter matado 10 pessoas. Além disso, o período de atividade de Jack durou apenas 4 meses. Então, o que fez sua fama persistir por tanto tempo? Primeiramente, os assassinatos ocorreram em uma época em que os jornais estavam ganhando influência. O caso ganhou grande cobertura, chocou a opinião pública e levou até a renúncia do comissário de polícia. Jack enganou os investigadores e jamais foi capturado. Ele chegou a enviar cartas à polícia assinando com seu próprio nome. Jack, o estripador, criou uma identidade midiática. Jack não era apenas um assassino, ele era um monstro. Suas vítimas tinham a garganta cortada e os corpos eram mutilados com precisão assustadora. Em um dos casos, um pedaço do fígado da vítima foi enviado pelo correio às autoridades. Isso intensificou ainda mais o medo em Londres. O mito cresceu, e a ele foram atribuídos diversos outros assassinatos entre 1888 e 1892. Mas a polícia manteve sua posição. Oficialmente foram apenas 5 vítimas, porém o verdadeiro número pode nunca ser conhecido. Segundo os jornais da época, Jack atacava apenas prostitutas. No entanto, pesquisas mais recentes indicam que apenas 2 das 5 vítimas confirmadas eram de fato profissionais do sexo. Independentemente disso, fica claro que ele possuía um ódio avassalador contra mulheres. Outro fator que manteve o mistério vivo foi a incerteza sobre sua identidade. Ele matou, desapareceu, e ninguém soube quem ele era. Suspeitos existiam, mas nunca houve provas definitivas para incriminar alguém. Um dos principais suspeitos era Michael Ostrog, um criminoso russo com conhecimentos médicos. Ele foi internado em um sanatório devido a tendências homicidas. Outro nome frequentemente citado foi o do polonês Aaron Kosminski,
que vivia na região dos assassinatos e era conhecido por sua agressividade com mulheres, especialmente prostitutas. Coincidentemente, ele foi internado em um hospício logo após os crimes cessarem. O terceiro suspeito era Montague Druitt, um advogado e professor com interesse em anatomia. Considerado instável mentalmente, Druitt desapareceu no mesmo período em que os assassinatos pararam e, pouco tempo depois, foi encontrado morto. A polícia investigou mais de 300 pessoas, prendeu 80 suspeitos, mas nunca chegou a uma conclusão. Enquanto isso, o público e a imprensa criavam suas próprias teorias. Alguns acreditavam que Jack poderia ser o pintor Walter Sickert, um renomado artista do final do impressionismo. Outros apontavam para Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. O médico Sir William Gull, que atendia a família real, também foi alvo de suspeitas. E para aqueles que adoram uma conspiração, até o príncipe Albert Victor, filho do herdeiro do trono, foi mencionado como possível culpado. Alguns acreditavam que a polícia não resolveu o caso porque a monarquia queria evitar um escândalo. Mais de um século depois, o escritor Alan Moore transformou essa história em quadrinhos na obra Do Inferno, onde misturou teorias sobre Jack, sociedades secretas e uma conspiração para encobrir um escândalo sexual envolvendo o príncipe Albert Victor. A HQ foi adaptada para o cinema e manteve o mistério vivo. Mas enquanto obras de ficção exploravam a lenda, historiadores e pesquisadores continuavam buscando a verdade. E parece que, finalmente, alguém conseguiu. Em outubro de 2024, o pesquisador britânico Russell Edwards apresentou a prova definitiva. Em seu livro, ele revelou os resultados de uma investigação genética, realizada com exames de DNA. O mistério havia chegado ao fim. Jack, o estripador, era, na verdade, Aaron Kosminski, o barbeiro polonês que odiava mulheres e morava em Whitechapel. Como foi possível ter essa certeza agora? Na época dos assassinatos, a polícia não dispunha da tecnologia atual. O DNA só foi descoberto em 1953, e a ideia de usá-lo para investigações criminais só surgiu muito depois. Porém, um detalhe foi crucial. Um xale sujo de sangue foi encontrado próximo ao corpo de Catherine Eddowes. Como não existia exame de DNA, ninguém deu importância. Um dos policiais pegou o xale como lembrança e levou para casa. Décadas depois, em 2007, Russell Edwards comprou esse objeto em um leilão e decidiu investigá-lo. Foram 15 anos de pesquisa. O tecido ainda continha traços de sangue e sêmen. O DNA do sangue correspondia ao de uma descendente de Catherine. O sêmen correspondia ao DNA de um parente de Kosminski. O mistério estava resolvido. Além disso, utilizando inteligência artificial, Edwards conseguiu recriar digitalmente o rosto de Kosminski. Agora, não apenas sabemos o nome do assassino, mas também temos uma imagem aproximada de seu rosto. Isso muda tudo. Como disse Karen Miller, tataraneta de Catherine Eddowes, a revelação trouxe uma nova perspectiva. Todos lembram de Jack, o estripador, mas esquecem das vítimas. Finalmente sabemos quem ele era. Embora tenha escapado da justiça, Kosminski morreu recluso em um hospício em 1919. O mistério foi desvendado. O que você acha dessa revelação? Comente sua opinião e sugira novos casos para explorarmos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada.